Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje a gente vai trabalhar com o rendimento das reações químicas, tá? A última aula sobre estequiometria, certo? A gente viu na aula passada. Quem ainda não está seguro com estequiometria, peço para que façam mais exercícios. Porque o rendimento a gente vai ver tudo aquilo que a gente viu na aula passada, mas complexificando um pouquinho mais, que é colocando a questão do real, né? Das transformações químicas e as reações químicas que acontecem na realidade, que não produz o 100% esperado, né, ou idealizado nos cálculos estequiométricos na aula anterior. Então eu trago aqui o professor Lincoln, tá? Não sei se vocês perceberam, mas mudei um pouco o layout para dar uma melhorada, vamos dizer assim, né? Vocês se concentrarem mais nas aulas, tá bom? Primeira coisa, o que a gente vai aprender com essa aula, certo? Primeira coisa que a gente vai aprender é o que? Com o rendimento a gente vê, a gente começa a observar, analisar fenômenos químicos reais, não ideais, tá? Até agora a gente viu fenômenos químicos ideais. Os reagentes, um reagindo com o outro, certo? E produzindo uma substância com 100% de rendimento, tá bom? Então, essa aula a gente vai ver que fenômenos químicos reais sempre leva a desperdícios ou a produtos não desejados. Tá? Essa é a noção que a gente vai trabalhar hoje. E hoje a gente vai ver que a estequiometria, né, ela considera os casos reais. Porque se não considerar os casos reais, vão produzir menos, certo, do que se queria produzir. E a gente vai obter a quantidade de massa, matéria, certo? De uma substância a partir da quantidade de matéria de outra substância, considerando o rendimento. Então, é um caso real. E a gente vai entender por que os casos reais são diferentes dos casos ideais. Tem porquê, tá bom? Então, primeira coisa, rendimento real, certo? O que existe esse rendimento real? Primeira coisa é porque não existe reagente 100% puro. Lembrem lá, quando eu falei para vocês, tá? Substância pura é um conceito ideal. Não existe substância com apenas uma espécie química, tá? Não existe no universo substância com apenas uma espécie química, tá bom? Toda substância tem impurezas, toda, tá? Então até esse nome substância pura é um pleonasmo, tá? Uma vez que o conceito ideal de substância é aquela porção de matéria que contém apenas uma espécie química, ok? Existem reações reversíveis, tá? Por exemplo, a maioria das reações biológicas elas são reversíveis, ok? Quando o reagente produz substância, que chamamos de produto, e esses produtos podem produzir reagentes novamente. Então essas reações reversíveis faz com que aquela quantidade de reagente que a gente tenha não produza, em sua totalidade, o produto, certo? Esse produto também pode voltar a produzir reagentes. Outro ponto é o que? Ocorre perdas durante o processo. Se a gente pensar num processo industrial ou até mesmo numa produção de um bolo, né, a gente não utiliza 100% daquilo que a gente colocou como matéria-prima. Há perdas no processo, tá bom? Outra coisa é o que? O controle de temperatura e pressão ele influencia numa reação química. Tá? Então, se tiver uma determinada temperatura, ela pode produzir determinada quantidade de material. Se a gente elevar essa temperatura, pode produzir mais ou menos. A mesma coisa a pressão. Tá bom? E a última é reações paralelas. O que significa reações paralelas? É, por exemplo, quando você tem uma combustão incompleta, certo? Combustão completa leva o que? A formação de dióxido de carbono e água. Combustão incompleta leva, além desses dois produtos, essas duas substâncias formadas, leva à produção de outras substâncias, por exemplo, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, dentre outras coisas. Tá bom? Então vamos lá. Então, para realizar esses cálculos químicos, a gente precisa saber o quê? Que a quantidade de produto que realmente vai ser formada. Tá? E esse nome, quantidade que realmente vai ser formada, a gente associa isso a um rendimento real, chamado aí como RR. E temos um rendimento teórico. Da onde que a gente tira esse rendimento teórico? Tá? Normalmente dos cálculos estequiométricos, que dá 100% de rendimento.
ok? A gente pode usar isso também em experimentos mais complexos, mas isso não é a nível médio, tá bom? Então, o rendimento teórico, tá? Corresponde àquilo que a gente obtém, por exemplo, nos cálculos estequiométricos anteriores que a gente fez, e esse rendimento real é um rendimento que a gente pode usar, que pode vir no enunciado, ou que a gente pode descobrir posteriormente, tá? Com os cálculos que vamos fazer a partir de agora, tá? Então vamos lá exercitar, tá? Tem um bonequinho aí, ó, vamos ligar, que agora a gente vai começar a exercitar. O que eu peço para vocês, gente? Eu vou passar primeiro o enunciado. O que vocês poderiam fazer? Tirar uma foto do enunciado ou paralisar o vídeo, tentar fazer só, pensar antes e depois você vê a resolução do exercício. Eu acho que ficaria bacana e você já começa a exercitar alguma coisa, tá bom? Para ver suas dificuldades também. Então vamos lá, uma primeira questão. Na produção de sabão, uma amostra de 100 gramas de hidróxido de sódio reage com a estearina, que está aí com o símbolozinho este, conforme a equação a seguir. Gente, não se assuste com essa equação, tá? Não se assuste. Eu não sei o que é estearina, eu não sei o que é hidróxido de sódio, eu não sei o que está escrito aí como substância, quais são essas substâncias. Não importa, vamos usar aquilo que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá bom? Ele já deu a equação química, então tá aí a equação química. O que a gente faz como segundo passo? Balanceá-la ou ver se está balanceada, tá bom? Então vamos seguir aqui com a questão. Considerando que a partir de 100 gramas de hidróxido de sódio, que é o hidróxido de sódio, esse camarada aqui, ó, ele ainda dá a fórmula química dele. Foram obtidos, certo? Que a partir de 100 gramas de hidróxido de sódio foram obtidos 512 gramas de estearato de sódio, este Na, que é esse camarada aqui, certo? Que é o principal componente do sabão. Qual o rendimento real do processo? Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, ver se está balanceado, tá? O que a gente vai perceber aqui? Vamos analisar em blocos. Por que em blocos? Olha aqui, ó. Perceba isso aqui que está dentro do parênteses, certo? Olha isso aqui, 17 carbono, 35 hidrogênio, 1 carbono e mais 2 oxigênio. Perceberam? Então, essa mesma parte que está aqui é a mesma parte que está aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, essa parte que está aqui, essa parte que está aqui é a mesma que está ali, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar essa caneta. Tá. Não, mas dá pra gente fazer. Vamos. Enfim, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela é igual a essa parte aqui, tá vendo? O que a gente percebe? Aqui eu só tenho uma parte. Aqui eu tenho o que? 3 vezes essa parte, tá vendo? Então o que já dá para perceber? Olha, tem algo errado aí, certo? Não está balanceado, porque eu tenho 3 partes nos reagentes e uma parte aqui, ó, dessa molécula nos produtos. Vamos ver o resto, ó. C3H5. Quando a gente olha para esse outro reagente, tem o que? C3H5. Então aqui está ok, certo? Qual é o problema no resto da molécula aí desse último produto? Essa parte aqui. Olha aqui, tem 3 OH. Quanto que eu tenho aqui no reagente? Só um bloco de OH. Então o que a gente vai fazer? Balancear. Se tem 3 partes dessa, se eu botar um 3 aqui, eu vou ter 3 partes dessa. E 3 Na. Se eu botar um 3 aqui, eu vou ter 3 Na e 3 OH, como está aqui. Então, está balanceado, certo? Deixa eu voltar aqui e tirar esse ponteiro. Então, o balanceamento foi feito. 3 NOH, 3 Na. Por que eu não coloquei todos os átomos que estão nessas moléculas? Tá? Para facilitar. Como ele deu essas siglas, vamos usá-las. Já foi balanceado, então está tranquilo. Tá bom? Então, estearina e estearina de sódio, essa aqui. E glicerina, que é formado, que é um dos produtos aí. Tá bom? Então, a equação está balanceada. Tá? Agora, terceiro ponto. Ver as relações molares. Ó, vamos usar os coeficientes. 1 mol reage com 3 mols desse, formando 3 mols
de estearina de sódio e 1 mol de glicerina. Da onde eu tirei esses números? Dos coeficientes, após o balanceamento. Ok? Outro ponto que a gente vai pegar é o quê? As massas que foram dadas. Ó. 100 gramas de hidróxido de sódio, a massa de hidróxido de sódio, e 512 gramas de estearina. Lembrando que esses 100 gramas aqui, tá? Produziram 512. A gente não sabe ainda se foi 100% ou não, mas o que indica, tá? Como ele quer saber o rendimento real, possivelmente isso aqui é um rendimento real que é menor que o rendimento ideal, uma vez que ocorre perdas, tá? A temperatura e a pressão ela pode influenciar, como a gente viu lá naqueles slides anteriores. Outra coisa, esses reagentes têm impurezas, possuem impureza, então vai estar uma quantidade menor do que aquela medida na balança. Então vamos lá prosseguir, certo? Então, outra coisa que a gente vai fazer, como está envolvendo essas duas substâncias, massa molar. A gente vai ter que saber massa molar. Por quê? O cálculo envolve massas e a gente tem a informação deles, certo? Ou a relação entre eles, uma relação molar em número de mols e não em massa. Então precisamos da massa molar. Vocês já aprenderam a calcular e está aí, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, olha, se 40 gramas é 1 mol de hidróxido de sódio, 100 gramas aqui vai dar quantos mols? Porque se a gente descobrir os mols, certo? A gente vai descobrir o mol de estearina de sódio, vamos descobrir a massa e vamos ver qual é a massa que é produzida idealmente, com aqueles cálculos que a gente aprendeu até aqui. E aí a gente vai fazer uma comparação com esse 512. E aí a gente consegue fazer o rendimento dessa transformação química aí, com base naquela equação de rendimento que a gente viu anteriormente. Ok? Então, resolvendo essa regra de 3, tá? Descobrimos o que? Em 100 gramas tem 2,5 mols de NaOH. Olha, se tem 2,5 mols de NaOH, quantos mols de estearina de sódio eu vou ter? Olha aqui, mesma quantidade, né? 3, 3, 2,5, 2,5, 10, 10. Certo? Então eu vou ter 2,5 para os dois aqui, certo? Então vamos usar o que agora? Estearina, tá? A massa molar da estearina. Se 306 gramas de estearina produz 1 mol, certo? 2,5 mol vai ter quanto de massa? Certo? Quanto de massa a gente vai ter? Então fazemos a regra de 3 e descobrimos o quê? Que idealmente, se fosse produzido 100%, ou se essas substâncias, essas duas substâncias reagissem, tá? De modo ideal, ia produzir o quê? 765 gramas de estearina de sódio. O que falou no enunciado? Que 100 gramas produziu 512. Tá vendo que é menos? Então, na realidade, se produz menos. Idealmente, se produz mais, certo? Então, o que é isso aqui? Isso é a massa teórica que seria obtida se o rendimento da reação fosse 100%, ou seja, ideal. Tá bom? Então, toda estearina fosse, se toda estearina fosse convertida em estearato de sódio, tá? Ou seja, essa estearina aqui fosse convertida em estearato de sódio, o que não acontece. Então a gente usa a equação lá do rendimento e vamos descobrir o que? Tá? Que esse rendimento real é uma proporção entre a massa produzida na realidade dividido pela massa teórica, que é essa aqui, vezes 100%. Então o que dá para a gente aí? 512 por 765, que foi obtido aqui, vezes 100%. O rendimento real desse processo é o que? 67%. Vejam vocês, a única coisa que diferenciou aqui foi essa análise final e essa partezinha final aqui, utilizando a equação, certo? Para a gente descobrir o rendimento dessa reação. O resto a gente já tinha feito nos exercícios de estequiometria. Beleza?